Bom dia a todos, bom dia. Aqui é Luciane, professora Luciane vai fazer hoje uma revisão dos temas de direito do trabalho vistos nesse semestre pela turma de introdução ao direito do trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, bom dia a todos. Espero que o som esteja bom. Eu gostaria que me colocassem um oi aqui no chat para que eu possa ouvir e ver quem está presente. Posso também responder algumas dúvidas. Então, bom dia a todos. E os alunos, eu gostaria então que se colocassem o nome ali do lado para que eu possa dar uma olhada de quem está presente. Então, nessa manhã de junho, nós vamos fazer uma revisão geral do conteúdo. Então, a primeira ideia que nós temos que ter na nossa disciplina é que ela é uma disciplina que faz uma visão geral do direito do trabalho, como ele se encontra hoje. E esse semestre ele teve um acréscimo interessante, que é a situação da pandemia, ou seja, o Covid-19 fez com que estivéssemos em casa e que algumas normas de direito do trabalho para esse período emergencial, ou seja, até dezembro de 2020, fossem revistas. Isso tornou a nossa disciplina bastante interessante, porque nós tivemos que ver ao lado dos princípios clássicos do direito do trabalho, que é o princípio da proteção, o princípio da norma mais favorável, o princípio da continuidade do contrato de trabalho, eles tiveram que ser retomados, e eu digo que estão muito importantes no momento, porque o que se visa com a situação de pandemia justamente foi a manutenção do emprego e da renda. Então, algumas questões também muito importantes da nossa disciplina, como alterações contratuais, que é um ponto sobre o contrato específico de trabalho, tiveram que ser revistas. Todas as alterações contratuais, normalmente, elas seguiam pela seguinte ideia, que eu não posso prejudicar o empregado, o artigo 468 da CLT, e que também deve ser visto em conjunto com o artigo 7º da Constituição Federal, que diz: são direitos dos trabalhadores, e aí elenca 33 incisos e direitos, e ao lado desses direitos, né, que visem a melhoria da sua condição social. Então, eu tenho 33 normas que já estão na Constituição, que visam a melhoria da condição social do trabalhador, que nesse período de pandemia tiveram que ser revisadas, ou seja, interpretadas também a partir de uma nova normativa, que são as medidas provisórias 927 e 936. Então, o que ali no artigo 7º é dito que não pode, por exemplo, ser reduzido salário ou jornada sem norma coletiva, mas as MPs flexibilizaram essa interpretação e o Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia por acordo individual. Então, a gente tem que de entender que é um parênteses e que espera-se que seja nesse momento. Portanto, para salvar o emprego, se admitiu algumas flexibilizações importantes no direito do trabalho. Mas o que se quer é justamente manter, então, a rigidez do contrato de trabalho. E ele é, com certeza, regido por essas normas e por todas essas regras que estão no artigo 7º da Constituição, que eu digo para os alunos que são importantes que se saiba. Pois bem, então, dito isso, bom dia, Indrisa, bom dia, Jorge, bom dia, Bruna, bom dia a todos, muito bom. Então, todos que estão entrando, todos assim, todos registrem, tá? O nome, porque eu vou fazer o controle como se fosse uma aula presencial. Registrem o nome e alguma pergunta se tiver também, tá? Então, alguma pergunta, por favor, registrem que a gente vai conversar. Qual foi a minha ideia?
tá? Que essa aula durasse 1 hora e pouquinho, e que eu pudesse fazer, então, a revisão do conteúdo. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar o nosso programa, tá? E vou fazer uma consideração geral. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto do programa é o conceito de trabalho. Qual é o conceito de trabalho, então? Eu ia até pedir para a Bruna, se tu consegue, Bruna, vai colocando ali conceito de trabalho do lado, e a gente vai, se tu puder, no chat, vai colocando, e a gente vai botando. Então, ponto 1, conceito de trabalho. Para a nossa disciplina, o trabalho que interessa, embora a OIT tenha dito que, por exemplo, a pandemia está revelando que não se deveria ter essa distinção entre trabalhador informal e trabalhador formal, que todos mereceriam uma igual proteção, e a gente está vendo isso, os esforços dos governos para manter uma renda mínima. Veja a nossa situação aqui, foi prorrogado por mais 60 dias o benefício emergencial desses R$600, para os informais também. A nossa disciplina, o direito do trabalho, foi construído para proteger o trabalhador formal, aquele que ingressa mediante subordinação dentro de uma relação de trabalho, ou seja, alguém que coordena uma atividade econômica produtiva e o empregado, que é o empregador, e o empregado vai prestar serviço para esse empregador dentro da sua atividade produtiva. Portanto, ele vai se sujeitar às ordens do empregador, que tem as condições de organizar, controlar e disciplinar o próprio serviço. Então, esse é o conceito de empregador. E bom dia, Luiz Eduardo, bom dia. E, enfim, a gente vai trabalhar com o conceito dos sujeitos do contrato de trabalho como sendo uma comunidade em que eu tenho direitos e deveres de ambas as partes. Então, eu gosto dessa ideia comunitária, que é uma ideia do contrato de trabalho alemão, tá? Que coloca as partes dentro do princípio da boa-fé, que é um princípio maior, e elas ajustam, então, formas de realizar o serviço em atendimento à realidade econômica, sendo que quem assume esse risco do empreendimento é o empregador. Portanto, o empregado, ele não assume os riscos do empreendimento, e por isso ele vai receber um salário fixo, via de regra, ou um salário combinado, ajustado, e essa relação entre eles é a chamada relação de emprego. Então, nossa disciplina, o conceito de trabalho para nossa disciplina é um conceito de trabalho subordinado e dependente. Dependente de que forma? Que tipo de dependência é essa? Não é uma dependência apenas econômica, não é uma dependência social, tão pouco, não é uma dependência técnica, embora hoje, com as novas tecnologias, às vezes o empregado domina mais a tecnologia que o próprio empregador. A dependência que se registra, que caracteriza, aliás, a subordinação, que a CLT fala o trabalhador com dependência. Né? O trabalhador com dependência é a dependência jurídica. Por quê? Porque esta relação está selada por um contrato. Então, eu tenho um conteúdo, que é a relação de emprego, que é selada, como se fosse protegida e embalada, por uma forma jurídica, que é o contrato de trabalho. E como é que é registrado esse contrato? Através da CLT. Da CLT, sim, impondo normas, mas através da CTPS. A CTPS, no momento que é assinada, eu tenho a formalização de todos os direitos que vão incidir neste contrato, entre duas partes que são, portanto, o empregado e o empregador, sendo o empregado, então, dependente juridicamente, tão somente por conta do contrato de trabalho. Então, esse seria o conceito de trabalho para a nossa disciplina, o trabalho subordinado. Qual é o histórico do direito do trabalho? Seria aqui, estamos avançando já para o ponto 2. O histórico do direito do trabalho significa que houve uma evolução desde a Revolução Industrial no direito do trabalho, e que ele foi paulatinamente adquirindo importância nas ordens internas, e, portanto, eu tenho um trabalhador que é protegido primeiro em leis esparsas, depois
em leis constitucionalmente admitidas nas ordens jurídicas e também é protegido internacionalmente. A partir de 1919, bom dia, Josiane, estou dando uma aula aqui de revisão de direito do trabalho. Então, a partir de 1919, nós temos a criação da OIT e esses direitos do trabalho se internacionalizam. E, portanto, nós temos, então, uma fase internacional. Porque a gente, se formos pensar, o capitalismo, ele não é diferente. Ele não é diferente em país nenhum do mundo. Vejam, por exemplo, como os países hoje têm que se adaptar com as suas legislações para proteger os trabalhadores por conta do coronavírus. Então, a gente vê que elementos do capitalismo são parecidíssimos. O contrato de trabalho de um trabalhador no Reino Unido vai ser muito semelhante do contrato de trabalho aqui. Eu assisti umas aulas na Universidade de Edimburgo e ali se via que o contrato de trabalho ele é regulamentado da mesma forma. A gente tem a mesma estrutura. Como é que eu protejo o trabalhador? Como é que é o contrato? Como é que é o pagamento do salário? Como é que são as obrigações principais de empregado e de empregador? Como se dá a rescisão ou o distrato quando uma das partes não querem mais participar do contrato de trabalho? Então, isso é muito semelhante à estrutura contratual em todos os países do mundo. Recentemente participei de um chat do direito do trabalho no Japão, não se pense que é diferente, ou mesmo a China, que tinha uma legislação muito pífia, muito pouca, muito restrita e com poucos direitos, mas por conta de ter entrado na Organização de Comércio Mundial, na OMC, teve que se adaptar e, portanto, tem uma legislação básica protetiva. Então, isso é importante para ver como a nossa disciplina, ela não é uma disciplina secundária. Com o crescimento do Estado Social, a questão, enfim, o trabalho está na gênese de todo o desenvolvimento. A gente não pode imaginar um capitalismo sem trabalho. E, portanto, o trabalhador tem a sua necessidade, a sua dignidade protegida. Com a emergência, então, em 1948, com os discursos dos direitos humanos, o direito do trabalho também se tornou tido como um direito fundamental de todo ser humano, então ultrapassou também os limites do Estado-nação. Então, a gente tem essa visão do direito do trabalho como algo muito importante que diz respeito à dignidade e à realização do próprio ser humano, porque diz respeito às necessidades do ser humano, mas também às suas necessidades até, digamos, de cooperar com a comunidade humana. E, portanto, tudo aquilo que o ser humano dá, tudo aquilo que o trabalhador dá para a sociedade, ele tem como retorno, porque o ser humano não é um ser sozinho, ele é um ser social, e até diz Hannah Arendt, tudo que a gente recebe no mundo é por força da nossa condição humana de trabalhadores. Então, nós temos o trabalho, a centralidade do ser humano e a identidade também do ser humano, então, no aspecto mais psicológico. Mas, enfim, superando um pouco isso, vamos ver quais são os princípios específicos da nossa disciplina, que seriam, então, o princípio máximo da proteção, que ao contrário do que estão dizendo, não é desnecessário, e agora ele se une com o princípio da proteção especificamente à saúde do trabalhador neste período. Bom dia, Jorge. Estou aqui dando uma aula de revisão para os alunos. Então, os amigos aqui estão entrando, Jorge, juiz do trabalho, queridíssimo amigo, a professora Josiane, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, fico muito feliz com os amigos ingressando. A aula é aberta, mas eu enderecei especialmente para vocês. Então, os princípios do direito do trabalho, o que vocês têm que lembrar, basicamente, é a melhoria da condição social do trabalho, que está no artigo 7º, tá? Que tem as suas inflexões, mas a ideia é essa. Alguns dizem a progressão social do trabalhador, mas eu diria, o princípio protetivo clássico, o princípio tuitivo também, alguns dizem, utilizam esse nome, que se desdobra do princípio da norma mais favorável. Se eu tenho duas normas, eu vou aplicar que melhor protege o empregado, o princípio do indúbio pro operário, que significa que se eu tiver na dúvida como aplicar determinada norma, eu vou fazer a interpretação mais benéfica em favor do empregado.
e o princípio da condição mais favorável, que diz que as condições de trabalho se tornam, de certa forma, direito adquirido ao longo do contrato de trabalho. Pois bem, a gente então viu o conceito de empregado, a ideia de dependência, a gente viu a ideia de dependência jurídica, porque é baseada no contrato, e agora a gente vai ver um pouco a ideia do empregador. Quem é o empregador para a CLT? Tá? E agora a gente tem que também lembrar que nós temos uma lei recente, que é a Lei da Liberdade Econômica, que fala um pouco da responsabilidade desse empregador, especialmente, por exemplo, quando as empresas se desconstituem não de uma forma correta, ou somem e não pagam os haveres trabalhistas, a gente tem uma figura que é a desconsideração da pessoa jurídica, que até então a gente regia pelo Código Civil, para apurar a responsabilidade dos sócios. Vejam bem, a empresa, ela é, portanto, uma criação que tem uma personalidade jurídica própria. Portanto, a gente diz, ela pode ser uma Eireli, uma MEI, ela tem uma limitada, ela pode ser uma SA, então ela tem todas essas formas de se constituir e conforme a tipologia da empresa, tem a responsabilidade dos sócios. Via de regra, os sócios, a ideia geral é que a empresa possa responder por si mesma, sem a interferência da pessoa do sócio, sem que o sócio responda. Mas numa situação de desvio de finalidade da empresa, de desvio contratual ou de má-fé na gestão empresarial, esse sócio pode ser chamado a responder pelos créditos trabalhistas. Isso a gente diz desconsideração da pessoa jurídica. Então, a gente tem, recentemente, essas alterações na Lei da Liberdade Econômica, que regulam como é que pode ser feita essa desconsideração da pessoa jurídica. Então, desde 2017, com a reforma trabalhista, a parte do empregador tem sido alterada, algumas questões se modificaram, mas basicamente o ano passado também já tivemos outra alteração, que é a Lei da Liberdade Econômica. Mas eu vou ler para vocês o artigo 2º da CLT, que é justamente o que define a pessoa do empregador. Obviamente vai ter empregador específico na legislação do empregador doméstico, o empregador rural, tá? E algumas figuras que não são compatíveis com a figura do empregador. Por exemplo, às vezes o empresário individual pode ser empregador ou não, dependendo da sua gestão. Bem, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, vejam bem, a ideia do risco, e olha o risco como é agora no período da pandemia, é um risco muito acentuado, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O parágrafo 1º diz o seguinte: equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. Olha aqui todas as ONGs, as possibilidades que as ONGs têm de serem empregadoras, especialmente se elas têm recursos, né? Se elas recebem recursos. Sempre que uma ou mais empresas, tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração de outra, ou quando cada uma guardando a sua autonomia integra em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Interessante isso aqui é a redação da reforma trabalhista. Então, o que ela disse? Claramente que as empresas que são coligadas, que são vinculadas entre si, né, a ideia do grupo econômico, são responsáveis solidárias. Isso já havia uma construção, mas ficou agora mais expresso na reforma trabalhista. No parágrafo 3º diz assim: não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios, ou seja, eu posso criar com o mesmo sócios uma outra empresa com outra finalidade econômica. Então, sendo necessárias, como é que eu configuro então o grupo? Demonstração do interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes. Olha aqui a Endrisa. Sobre aviso prévio, na opção que o empregado paga o aviso, mas libera o empregador de trabalhar nos dias de aviso. Como provar que o empregador realmente abriu mão? Tá? Mas, via de regra, todo contrato de trabalho tem isso. Gente, prestem atenção, a questão da documentação. Tá? Então, é muito importante, provavelmente, o aviso prévio ele é um ato formal,
ele é dado por escrito, porque ele tem 3 conteúdos, tá? Mas eu vou voltar a isso depois. Ele é uma comunicação, ele é uma extensão do tempo e ele significa também remuneração, tá? Então, via de regra, se ele é comunicação, ele é comunicado por escrito. Ou, atualmente, pelos meios telemáticos, por WhatsApp, por um e-mail, enfim, alguma forma de registro, né? O que a gente diz hoje? Com a Revolução 4.0, com o Big Data, tudo se transforma em informação e ficam registros. Então, provavelmente, esse empregado vai ter algum registro da dispensa. E vai ter registro se ele trabalhou ou não trabalhou também. Bom, mas continuando o nosso ponto aqui, tá? Quem é o empregado está no artigo 3º, vem depois. Então, como eu já estou nessa linha de leitura, tá? Eu vou ler para vocês o seguinte: não há, considera-se empregado toda pessoa física. Isso é importante. O empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer nas provas, porque o empregado nunca será pessoa jurídica. Por isso que algumas empresas mandam, às vezes, o empregado constituir uma empresa individual para desconfigurar o vínculo de emprego. Tá? O que é, obviamente, uma fraude, e fraude é tratada pelo artigo 9º da CLT, que consideram-se nulos os autos que são tendentes a fraudar a aplicação da CLT. Pois bem, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. O que é não eventual? De forma contínua, de forma permanente. A não eventualidade, eu gosto da explicação do professor Maurício Godinho Delgado, que diz assim, ela tem um aspecto, a não eventualidade tem um aspecto temporal, tem um aspecto terminológico, da própria terminologia, quer dizer, não é um evento, um momento único, e tem um aspecto importante que é assim, a não eventualidade diz respeito também que a pessoa se fixa frente a um tomador de serviço de uma forma relativamente contínua, relativamente fixa, relativamente durável no tempo. O que significa? Eu tenho que ver qual é o objeto social daquela empresa mesmo. É vendas? O que é esse empregado? É um vendedor? Então, ele tá atuando no objetivo da empresarial, na linha que seria beneficiando a própria atividade econômica. E, portanto, essa fixação do benefício junto à atividade econômica é uma outra forma da gente entender o princípio da continuidade. Ele é também um princípio da continuidade e um elemento da relação de emprego. Portanto, se eu juntar o artigo 2º, que diz o que é empregador, e o artigo 3º, que é essa leitura que eu fiz, a pessoa física que presta serviço não eventual, sob dependência e mediante salário. Aqui eu tenho os 4 elementos da relação de emprego, que são os seguintes: a subordinação, que é a dependência de um empregado frente a uma atividade econômica, que é o seu empregador, a empresa, de forma continuada, mediante pagamento de salário, tá? E de forma pessoal. Então, são os 4 elementos da relação de emprego. E essa relação, que é o conteúdo, ele recebe uma forma jurídica, que é a proteção através do contrato de trabalho. Isso mesmo, Bruna, obrigada por colocar aqui. Considera empregado, então, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual empregador sob dependência e mediante salário. Muito bem. Bom, agora, o artigo 4º também é muito importante, porque ele define em que momento o empregado presta serviço. Vejam bem, e aqui esse artigo, ele recebeu algumas alterações com a reforma trabalhista de 2017. Então, se me permitam, é muito importante o caput desse artigo. Então, vejam bem a questão da duração do trabalho, Por que a duração do trabalho é tão importante? Vem logo depois da definição de empregado e empregadora. Vejam bem, porque o contrato de trabalho é um contrato diferente do contrato civil, que lhe diz respeito a uma atividade econômica que se prolonga no tempo. E é uma atividade que dura muito tempo, não é um contrato como a gente diz, de duração continuada, de prestação continuada. E, portanto, ele se desenvolve no tempo, e eu tenho que saber exatamente qual é o tempo que eu vou dispor para o meu empregador.
Então, a relação de emprego, ela se dá no tempo, a questão temporal do contrato de trabalho é muito importante. Então, considera-se como efetivo serviço o período que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, para a CLT, a prestação de serviço de forma subordinada é estar à disposição. Então, vejam bem, quando os empregados foram mandados para casa agora na pandemia, fica em casa, enquanto eu resolvo o que eu vou fazer contigo. Eles estão à disposição. Portanto, o que eles merecem? Salário. Então, essa é uma boa, aliás, uma boa questão para uma prova. O empregado que é mandado para casa, e ainda, digamos assim, pela MP 927, poderia estar em teletrabalho, mas ele não tinha ainda computador, o empregador não forneceu o computador, ele ficou em casa aguardando. Como é que eu configuro isso pela CLT? Bem facilzinho. Início da CLT. Se vocês lerem os 4 primeiros artigos da CLT, vocês resolvem. Esse empregado está à disposição. Estar à disposição significa que ele deve ser remunerado, certo? A não ser que ele esteja com alguma situação de saúde, que ele já apresentasse, digamos, Covid, ou estivesse com uma outra problema de saúde, e estivesse de atestado. Atestado daí significa que o INSS é que deve pagá-lo, ou seja, a Previdência Social substitui o empregador e vai pagar esses 15 primeiros dias, tá bem? Então, o que eu tenho aqui? O que significa o período de trabalho? Via de regra, ele é ligado no tempo, salvo algumas atividades, que são as atividades, por exemplo, por tarefa, daí se desvincula a questão temporal. Então, o que foi dito na MP 927, depois da 936? Que eu posso reduzir jornada, ou seja, o tempo à disposição, e salário também. E aí viria o Estado em auxílio a esse empregador que talvez esteja tendo menos entradas e vai pagar um suplemento para o empregado, que é o auxílio emergencial. Pois bem, era uma das hipóteses que eu poderia reduzir tempo de trabalho com tempo de salário. Eu já estou ligando a situação atual com a própria CLT para a gente ir integrando e entendendo a situação atual. Como é que eu computo o tempo de serviço à disposição? Então, eu vou dizer o seguinte, diz o parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Então, vejam bem, isso aqui é mais para efeito de estabilidade, tá? É uma questão mais específica. Parágrafo 2º, esse que é importante. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado o período extraordinário em que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. A contagem se dá o seguinte, a gente exclui os 5 minutos no cartão ponto. Tá, isso aqui foi uma solução que a CLT viu para não fazer com que o empregador pagasse todo o período, inclusive aquele que o empregado está começando a ficar à disposição, ou seja, se organizando para trabalhar, não conta esses 5 minutos. Foi assim que a CLT interpretou. Mas se o empregado ficar dentro da empresa, buscando proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, se ele ficar depois do trabalho um pouco, isso não conta, não significa tempo à disposição. Bem como adentrar nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, isso é tudo criação da reforma trabalhista. Atividade de relacionamento social, foi fazer uma festa, foi confraternizar com os colegas. Higiene pessoal, agora que vai ser tão importante no período pós-pandemia. Se o empregado resolver tomar um banho antes de ir para casa, isso aí não vai contar, por exemplo, como tempo à disposição. Trocar de roupa ou uniforme, isso aqui porque começou a se ter muita discussão na justiça se a troca de roupa configurava ou não tempo à disposição do empregador. Então, vem a própria CLT e diz, não, troca de uniforme não, quando não houver a obrigatoriedade de realizar na empresa. Agora, se tiver um código de conduta, um regulamento interno que obriga o empregado a trocar a roupa dentro da empresa, aí seria tempo à disposição. Então, vejam bem que isso aqui foi uma reforma recente na nossa própria CLT, tá?
Bom, no artigo 5º nós temos o máximo, um outro princípio trabalhista importante que diz o seguinte: a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Vejam bem como é importante isso aqui, porque isso aqui mais ou menos repete o que está no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, que protege a igualdade, e nós teremos outras leis também infraconstitucionais que garantem a igualdade não só entre os sexos, mas a igualdade entre todos os trabalhadores, tendo em vista as suas condições peculiares, ou seja, eu não posso discriminar por razão de religião, por razão de religião, opção sexual, não pode haver nenhum tipo de discriminação em função de ascendência social, nacionalidade, ou seja, todos são iguais perante a lei, e ali é o macro princípio da igualdade, que também, por acaso, está no artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 6º, nós temos uma questão interessante que, de novo, vejam bem como a CLT está moderna, porque no período de pandemia, o artigo 6º aqui fala do trabalho a domicílio. Então, vejam bem o que é colocado. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Então, tanto faz, equipara aqui todos os trabalhadores, tá? Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Quais são? Aqueles 4. Eu acho até que alguém pode colocar aqui. Então, quais são os 4 pressupostos? Se eu estou em home office, tá? Ou trabalho a domicílio, para ser bem claro, vamos traduzir no português. E estou sob dependência, ou seja, subordinação. Trabalho de forma contínua, ou seja, a minha atividade, ela é não eventual, ela é necessária para desenvolver as obrigações sociais registradas no objeto social da empresa, tá? Eu trabalho de forma pessoal e eu recebo salário, eu estou diante de um home office, que é um trabalho subordinado, tá? Então, vejam bem, não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, é só uma questão de onde se dá esse trabalho, tá? O realizado no domicílio do empregado e o realizado à distância. A distância poderia ser num espaço de coworking, em algum local que também não seja o domicílio do empregado, desde que caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Os meios aí o parágrafo único, de novo, olha a modernidade, é de 43, revisado em 2017, esse parágrafo único, inclusive, é de 2011, tá? Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Vou só terminar de ler e já vejo as perguntas de vocês. Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica, ou seja, qualquer meio informático, telemático e de supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, ou seja, tanto faz o empregador estar ali presente e dizer assim para o empregado, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, prioriza essa atividade, está ali dando ordens presenciais, como está mandando um e-mail, por favor, eu preciso desse relatório até às 12 horas. Eu gostaria que você contatasse essa lista de clientes até tal momento, ou por hoje, ou por essa semana. Então, controle e supervisão do trabalho alheio também pode ser por meio telemático. Isso é importante? Claro, importantíssimo, porque nós estamos, então, vivendo, nesse momento da pandemia, essa situação de estar muito em teletrabalho. Dizem até que 30% das atividades vão permanecer assim no período da pós-pandemia. E como é que depois eu vou provar essas atividades? Eu estava mesmo pensando nas reclamatórias trabalhistas. Eu vou ter que ter um outro tipo de comprovação das ordens. Provavelmente, talvez nem precisa provar. Cada pessoa está na sua casa. Tem um colega para ser testemunha, não vai ter colega para ser testemunha. Então, o que eu vou ter? Prova documental. Então, talvez a gente tenha um aumento, por exemplo, na parte do processo do trabalho, da prova documental, da prova telemática, das pegadas digitais que são deixadas. Tá bem? Então, vamos ver. Os preceitos dessa CLT não se aplicam aos domésticos, aos rurais, aos funcionários públicos, porque esses são regidos por lei própria,
tá? Os servidores das autarquias paraestatais, porque também vão ter leis próprias. Muito bem, deixa eu ver um pouquinho as perguntas, eu vou responder na medida aqui das minhas condições. Vamos ver aqui. Matilde, quando uma empresa concede um auxílio educação com um curso de pós-graduação para o seu colaborador, esse valor não pode ser descontado da sua remuneração? Depende. Depende, Matilde. Primeiro, a empresa não tem essa obrigação, tá? Mas poderá adquirir essa obrigação, por exemplo, se ela afirmar, digamos que ela tenha um convênio e que esse convênio foi fixado a partir de um acordo coletivo. Se isso aí está, porque via de regra, ou se está no contrato de trabalho. Ela combinou isso com o empregado que ia pagar, fez um aditivo contratual. Então, vejam, o contrato de trabalho ele é importante, porque as cláusulas, algumas são determinadas pela lei. Por exemplo, eu não posso deixar de dar férias, não posso deixar de dar repouso, não posso deixar de dar 13º. Isso aí são obrigações legais, inclusive estão no artigo 7º ali da nossa Constituição. Mas algumas cláusulas são acessórias e podem ser estipuladas. Então, se houver uma estipulação nesse sentido, tá, via de regra, o empregador terá que cumprir, mas deverá ser, obviamente, formulado. A educação não seria uma parcela remuneratória, ou seja, não seria obrigatório e não é remuneração do empregado, pode ser uma parcela adicional, pode ser um adicional, mas deve ser, então, registrado no contrato de trabalho, tá? Essa seria a minha resposta, assim, a priori. Bom, seguindo, aqui, ó, só para vocês verem, tá, gente, eu estou tentando obedecer um pouco o nosso rol, mas eu estou também seguindo a CLT, que ela apresenta também o seu índice, que é interessante. Na CLT, agora o artigo 8º, esse aqui é um artigo muito, muito importante também a ser muito utilizado agora nesse período de pandemia. Vejam bem o que ele diz sobre as fontes do direito do trabalho, tá? Que seria o ponto 3 da nossa disciplina. Diz o seguinte, esse artigo eu gostaria que vocês lessem com muita atenção. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Aqui é o que a gente tem agora, interesse público da saúde, então a gente quer proteger. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar como é que é no direito civil, como é em outros direitos, como eu devo me comportar, e posso olhar legislação comparada? Posso. Por exemplo, eu estava discutindo com os alunos de pós-graduação o direito de retirada, que é um direito que está claramente fixado na legislação francesa. O que significa? Se o empregado acha que aquela atividade vai prejudicá-lo, ele pode deixar de fazê-la, pode inclusive se retirar da relação de trabalho. Aqui o empregado poderia pedir a rescisão indireta, sair do emprego por entender que a atividade está ameaçando a sua saúde física, e isso está ali no artigo 453 da CLT. Bom, aliás, 483, tá? Mas o direito de retirada não foi regulamentado assim na nossa legislação, tá? Eu teria que usar um conceito da legislação francesa e transferir. Então, isso a gente chama de analogia. Mas o direito de retirada está mantido na Convenção 155 da OIT, tá? E a Convenção 155 sobre saúde no trabalho menciona ali num dos incisos o direito de retirada, que a pessoa pode deixar de trabalhar se aquela atividade significar para ela uma dificuldade extra que é atentar contra a sua saúde, tá bem? Então, assim, a gente pode, se aparecesse uma ação trabalhista pedindo para a pessoa deixar de trabalhar, eu poderia julgar? Sim, eu teria que entender qual é o dispositivo que eu aplico e posso olhar também a legislação comparada,
para argumentar, para motivar a minha decisão, tá bem? Vamos ver aqui as perguntas. Isso, a Bruna traduziu ali. Por analogia, equidade, princípios. Sempre de maneira que nenhum interesse de classe prevaleça sobre o interesse público. Muito bem. É isso aí. Depois diz assim, ó, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. O que significa? Eu não sei se, por exemplo, aquele princípio, por exemplo, o princípio da boa-fé, onde está disposto? Ou o princípio da função social do contrato de trabalho, que está sendo muito discutido agora. Por que as empresas teriam que manter? Porque elas têm... está na lei da liberdade econômica, repete o princípio da função social do contrato. Onde é que eu vou buscar? Nessas leis, à parte, não estão na CLT, mas eu vou me utilizar a função social do contrato, está ali no artigo 421, os princípios da boa-fé estão no Código Civil também, que é justamente um código que enfatiza, né, a necessidade contratual da boa-fé, e eu vou buscar esses aportes, então, em outras áreas que não são as áreas trabalhistas. Aí diz o seguinte, no parágrafo seguinte, súmulas e outros enunciados não poderão restringir direitos nem criar obrigações que não estejam previstas. Algumas súmulas tinham esse caráter criativo, por exemplo, a jornada em itinere, que era um acréscimo que era dado para os locais de difícil acesso, que foi uma criação do TST, através da súmula 90. Agora veio a reforma e disse, não, o TST não vai criar mais súmula, não poderia criar direitos. A lei tem que criar direitos, enfatizando aqui a questão da separação. Por que se criavam direitos? Por que a Justiça do Trabalho às vezes é acusada também desse, a gente chama isso de ativismo judicial? Por quê? Porque a gente também tem a obrigação de não deixar sem resposta a questão do acesso à justiça. Eu não posso deixar sem resposta um pedido. O juiz não pode dizer que não vai julgar. Ele tem que criar uma solução para o caso concreto. Tá bem? O parágrafo 3º, que foi bastante controvertido, desse artigo 8º, veio da reforma, diz assim: no exame de convenção coletiva ou contrato ou acordo coletivo de trabalho na Justiça do Trabalho, analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 do Código Civil, que diz assim quais são os elementos para serem válidos, quem é que assina, a capacidade das partes, enfim, aqui são os requisitos formais, tá? E balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que significa aqui? Aqui a gente tem a questão de que os acordos feitos pelos sindicatos, ou seja, entidades patronais e entidades de empregados, devem ser cumpridos de uma forma que minimamente o Judiciário Trabalhista devesse intervir. E vamos ver aqui, pergunta, sobre as fontes de trabalho, uma norma fundada de modo autônomo, fonte autônoma, pode vir a considerada heterônoma, caso uma... vamos ver, Luiz, aqui a tua pergunta. Caso venha a ser uma formalização aprovada em lei, modo autônoma, vamos ver assim, fontes autônomas, tá? Autônomas significa que elas vêm da vontade das partes. Então, o que são as fontes autônomas? O acordo coletivo é uma fonte autônoma por excelência. O que é o acordo coletivo? É quando uma empresa discute com o sindicato de empregados a implementação de melhorias nas condições de trabalho através de um acordo coletivo, tá? Através de um registro de uma... E esse acordo coletivo vai integrar o contrato de trabalho daqueles empregados daquela empresa. Por que ela é autônoma? Porque depende, então, da vontade dos sujeitos. Quando é que eu digo que uma fonte é heterônoma? Quando vem o Estado e intervém naquela fonte, tá? Então, por exemplo, a sentença normativa, que é quando as partes... O que acontece? A sentença normativa é o resultado de uma sentença, só que é no plano coletivo. Quando as partes não conseguem formar o acordo coletivo, ou quando os dois sindicatos estão negociando uma convenção coletiva, que é sindicato com sindicato, não conseguem chegar, querem um aumento, tá? Poderiam interpor uma ação que é chamado de dissídio coletivo. O resultado é a sentença normativa, e essa sentença vem, então, através do Estado,
o Estado representado pelo juiz, então a gente diz o Estado representado pelo juiz, vai determinar que se cumpram determinadas condições para aquele trabalho. Esta sentença normativa, ela é fonte heterônoma, porque além da vontade das partes, eu tenho a vontade de um terceiro, que é o Estado através do juiz, tá? Este juiz, então, que é o juiz do tribunal, na verdade também é um órgão coletivo, vai transformar aquela norma que era autônoma, que poderia ser autônoma se as partes tivessem conciliado, tá? Ou se esse conflito tivesse sido mediado e chegado a um bom termo, ou seja, uma boa conclusão, e se tivesse um acordo ou uma convenção, eu não precisaria da sentença. Se eu preciso da sentença, essa fonte se tornou heterônoma, porque veio a presença do Estado. Então, a sua pergunta é muito boa, porque me fez explicar essa questão das normas coletivas, obviamente. Não é bem por aprovação de leis, mas ela veio a ser heterônoma pela atuação do Tribunal do Trabalho. Tá, mas agora, por exemplo, digamos, alguma vantagem que estava prescrita na norma coletiva, tá? E ela veio, vamos pegar esse exemplo da colega, uma vantagem auxílio educação, que o empregador pagaria uma qualificação para o seu empregado, estava previsto na norma coletiva. Digamos que vem uma lei no pós-pandemia, que o empregador tenha que, digamos, num período de 15 ou 20 dias, dar cursos para que os empregados continuem as atividades telepresenciais. Pagar um curso. E se isso viesse de forma de legislação? Obviamente, essa fonte, que antes era uma fonte autônoma, através do acordo coletivo, tá? Ou da negociação coletiva, sindicato com sindicato fora do Estado, pode ter sido transformado, sim, numa fonte heterônoma, ou seja, uma fonte legislativa legal, onde tem a presença do Estado, sim, através da lei. Então, a tua pergunta é muito boa e eu te parabenizo, Luiz Eduardo Garcia. Obrigada, é isso aí mesmo, tá? Com isso a gente vê um pouco a questão das fontes. A questão das fontes na pandemia. Bom, primeiro, a ideia era sempre que a norma mais favorável seja aplicada, tá? No período de pandemia isso se manteve, sim, porque teve até uma discussão se o acordo individual devia prevalecer, se depois entrava o sindicato para participar da negociação, qual devia prevalecer, se a norma, eu vejo ela no tempo, tá? A gente tem isso muito claro e eu entendo que permaneceu na pandemia a ideia da norma mais favorável, sim, tá? Até por interpretação do Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou a constitucionalidade das MPs 927 e 936, ainda em sede liminar, obviamente, ele já se manifestou no sentido da norma mais favorável. Porém, tem uma inflexão aqui, que acolheu que o acordo individual pode prevalecer sobre o acordo coletivo, tá? Isso aí, desde que venha no interesse da manutenção do emprego e da renda. Então, assim, isso aqui foi um pouco criticável, foi motivo de polêmica, mas se entendeu que o acordo individual, nesse caso da pandemia, poderia prevalecer. No artigo 9º, vou seguindo um pouco, tá? A questão das nulidades. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos da Constituição. Então, assim, as fraudes, a gente tinha muita fraude em criação de cooperativa falsa, criação de empresa falsa, a intermediação de mão de obra para que não haja a configuração do vínculo do emprego, tudo isso a gente resolve muito por esse artigo 9º, tá? Agora, o artigo 10, ele volta um pouco a trabalhar a ideia do empregador. Então, vocês veem que a CLT ela não é muito técnica, ela vai e volta nos temas. E o que diz esse artigo 10? Que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos do seu empregado. Então, de novo, a ideia do direito adquirido, eu mantenho. E diz o seguinte do sócio retirante. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que
figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência: quem é que paga a conta quando eu tenho sócios, alteração na estrutura da empresa? Primeiro, a própria empresa devedora. Segundo, os sócios atuais, aqueles que estão, no momento, tocando o negócio, ou seja, exercendo a atividade econômica. Em terceiro lugar, os sócios retirantes. O parágrafo único diz o seguinte: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais, quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, é interessante isso aqui, que em caso de fraude, responsabilidade solidária, assim como a responsabilidade do grupo, que eu mencionei ali no artigo 2º, parágrafo 2º da própria CLT. Depois, o artigo 11 diz o seguinte: a pretensão contra... Aqui é a questão da prescrição. A pretensão a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos. Tá? O que significa? Que o empregado tem 5 anos para pedir os créditos trabalhistas. Aqui é uma matéria que a gente diria mais processual e que eu não abordei assim de forma suficiente, mas a ideia é essa, então, que prescreve em 5 anos a contar do término do contrato de trabalho, mas a pessoa tem que pedir, conforme diz a própria Constituição, também a matéria prescrição está na Constituição, 2 anos após a extinção do contrato. Tá bem? Pois bem, então, agora vamos direto para o artigo 13, que é importante, tá? Que fala da carteira de trabalho. Como é que é a identificação do empregado? A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, e ainda em caráter temporário, para exercício por conta de atividade profissional remunerada. Aqui eu tenho que lembrar a vocês que a situação da carteira de trabalho também foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, porque ela criou a carteira digital. Tá? Então, isso é bem interessante e importante. Deixa eu ver aqui o que diz. Diz o seguinte, ó. É a Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 19. Diz assim: a carteira de trabalho e previdência social passa a ter emissão por meio eletrônico pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Agora não é mais, né? Secretaria da Economia. A CTPS terá o número de inscrição no CPF como identificação única do empregado. Então, deixa de existir o número da carteira de trabalho. Vai ser pelo próprio CPF. Foi alterado o prazo para os empregadores realizarem as anotações para 5 dias úteis. Tá? Antes era 24 horas. Então, esse artigo 13 da CLT foi alterado ano passado. Eu tenho 5 dias agora. O empregado, após os registros dos dados, tem até 48 horas para ter acesso às informações da sua carteira de trabalho digital. Agora, nesse período de pandemia, portanto, os registros também de baixas também teriam que ser de formas digitais. Tá? Bom, seguem os artigos alterados agora. Então, o artigo 14. Então, se vocês têm uma CLTzinha mais antiga, tem que olhar essa Lei da Liberdade Econômica. Diz assim: a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Excepcionalmente, poderá ser emitida por meio físico, desde que, bom, aí a pessoa vai quais são as hipóteses? Convênio por órgãos federais, convênios com serviços notariais e nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia. Os procedimentos para emissão da CTPS serão estabelecidos pelo Ministério da Economia, tá? Em regulamento próprio, privilegiada a emissão de formato eletrônico. A CTPS terá como identificação única o número do CPF. E diz o artigo 29 também, que alterou com essa lei. O empregador terá 5 dias para anotar a CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. Portanto, aqui, quais são os termos do contrato de trabalho? Quais são as cláusulas que obrigam o empregado e o empregador? Tem que estar todas reguladas no contrato de trabalho. Vejam que também está se fazendo, em nível de União Europeia, um contrato padrão, a gente chama contrato guarda-chuva, com todas as cláusulas que tem que ter nos contratos de trabalho de todos os empregados do bloco econômico União Europeia.
Então, vejam bem que essa situação da digitalização, ela está promovendo uma certa uniformização nas cláusulas que são devidas, e, portanto, isso vale dentro daquela máxima do direito à informação. O empregado vai ter um contrato cada vez mais formalizado e informado. É importante isso aqui, para as pessoas saberem bem os limites das suas obrigações, nesse contexto atual. Então, a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF equivale à apresentação da TPS em meio digital. Bom, enfim, todas as anotações, de certa forma, então está dito, só para resumir o artigo 29, devem ser feitas de forma digital. Deixa eu ver, eu vou parar um pouquinho, vou olhar as perguntas de vocês e vou tentar resolver. Vamos ver aqui. Bom, quando vence o acordo coletivo, que tem prazo definido, voltará a valer somente as regras CLT ou perderiam os benefícios que vinham usufruindo? Bom, tem uma tese, Cíntia. Cíntia, muito boa essa tua pergunta. Voltando um pouco às fontes, né? A tese da integração parcial das normas coletivas ao contrato individual. A ideia é que tem duas tendências, tá? A ideia é que perde o vigor, porque as normas, elas são temporal, as normas coletivas, o acordo e a convenção, elas são para durar um certo tempo, tá? Deveriam durar 2 anos, prorrogável, poderia até ser 4 anos, mas a ideia é que elas sejam revisadas anualmente por conta das alterações econômicas que sucedem no contrato de trabalho. Por isso, o contrato de trabalho é sempre mutável. Eu tenho alterações econômicas, seja de dentro da empresa, seja de fora, pelas normas, seja pelas situações de regras de concorrência, enfim. Então, é um contrato muito, muito mutável, o contrato de trabalho, porque ele se rege pelas leis econômicas, que são as leis do mercado, tá? Então, obviamente, qualquer ajuste, inclusive o coletivo, tem que se subordinar às alterações reais da economia. Então, o contrato de trabalho não adianta se querer que o contrato de trabalho, por exemplo, até nesse momento de pandemia, garanta tudo, que não haja redução de salário quando eu tenho uma empresa que não tem aporte econômico. Isso também se reflete nas negociações coletivas. Então, eu tenho 2 linhas interpretativas. Uma, que esses contratos integram até vir um novo contrato, e tem uma linha interpretativa que me diz que esse contrato perde vigor assim que seja vencido o próprio prazo. Tá bem? Vamos ver o que a Gabriela tem de pergunta aqui. Professor, o prazo prescricional precisa pedir no máximo 2 anos seguinte ao término do contrato e o que pode ser os últimos 5 anos? Sim, sem os 5 anos, mas a gente criou a interpretação desses últimos 5 anos é a partir do momento que tu ingressar com a ação, não é do término do contrato. O que não é uma interpretação muito favorável ao empregado. Então, se ele demorar para ingressar com a ação, tem um período ali que vai contar, entende? Se a gente fosse interpretar o CLT ao pé da letra, são 5 anos do contrato. Mas como para ajuizar a ação são 2 anos a partir do término do contrato, se a pessoa, digamos, ingressou com o último dia da ação, tá, que poderia ingressar, ela, na verdade, quase perdeu 2 anos do próprio contrato, porque ela vai contar os 5 anos para trás, então ela demorou 2 anos para entrar, esses 2 anos não contam, ela vai pegar só 3 anos do contrato. Não sei se eu me fiz claro, eu acho que sim. Bruna, muito obrigado por colocaste aqui. Não será permitido estipular a duração de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vendada a outra atividade. Pois bem, então tinha a interpretação aqui, muito bem, obrigada. Aqui, essa situação, a Bruna aqui nos trouxe a norma legal, porque essa aqui foi incluída na reforma trabalhista. Então, aquelas 2 disputas de se tinha outra atividade, não tinha outra atividade, era um debate anterior à reforma. Isso aí, Bruna, obrigada, é isso aí. O artigo 614 aqui nos diz que, então, é 2 anos a convenção coletiva, tá? E não pode, então, continuar vigorando, tá? Não pode vigorar. Entendi, obrigada, tá ótimo, Gabriela. E a Cíntia, ok? Acho que sim também. Cíntia me responde aqui, se tá ok. Rafael, com base nas relações de trabalho, que tipo de direitos trabalhistas são considerados numa relação de parasubordinação, como a uberização?
Ai, querido, esse tema é muito difícil, tá? Mas é muito importante. Então, assim, ó, no Uruguai, agora, semana passada, o nosso vizinho aqui, os uruguaios, decidiram que Uber é relação de emprego. O que significa? O Uber está naquele limbo. Eu não tenho norma que regule. Uns entendem que é relação de consumo, outros entendem que é relação de trabalho, outros entendem que é relação autônoma, outros entendem ainda que seria. Bom, os italianos, Rafael, é que inventaram esse termo para subordinação, que seria o trabalho coordenado. Não seria um trabalho subordinado, em que eu tenho hierarquia e ordens e dependência, mas seria um trabalho coordenado. A nossa lei não falou isso para subordinação em nenhum momento, nem para trabalhadores em meios digitais, telemáticos, a gente não decidiu isso aqui. Então, as decisões sobre Uber, elas estão muito diversificadas, isso é no mundo todo, tá? Por exemplo, o Reino Unido reconheceu o vínculo de emprego. Os Estados Unidos, obviamente, que é mais liberal, não. Mas decidiu numa action class, que é uma ação coletiva, que eles têm direito a saber as informações sobre a própria avaliação, eles têm direito à não discriminação, eles têm outros direitos, mas não os direitos típicos de uma relação de emprego, tá? Então, uns estão dizendo que é relação de emprego e outros não. Opa, aqui que está entrando uma atualização de um jogo aqui, pera. Opa, deixa eu fechar aqui. Gente, então assim, vocês entendem que o Uber, então, porque se a gente for analisar os 4 elementos, essa é uma boa, Rafael, uma boa ideia, talvez, para uma prova. O Uber tem os 4 elementos da relação de emprego, então a gente pode analisar, alguns vão entender que sim e outros que não, porque os trabalhadores de plataforma, que a Uber seria um dos tipos, primeiro que são mais de 100 plataformas, tá? Eles têm essa questão da mediação do trabalho. Então, alguns dizem que a mediação algorítmica, que é a mediação por plataforma, é só uma nova forma de subordinação, que seria uma nova forma de subordinação técnica, subordinação algorítmica. E outros dizem não, né? O algoritmo é só um instrumento de trabalho, como se fosse a enxada, ou como se fosse alicate na Revolução Industrial 2.0, ou seja, na Revolução Industrial Clássica. Agora a gente está na Revolução Industrial 4.0, ou seja, é uma outra coisa, eu teria um outro tipo de ferramenta. Ou é ferramenta, tá? Ou ele é uma forma de subordinação, uma forma de exercício do poder patronal, se eu enquadro isso como relação de emprego. Vocês veem que a plataformização da economia, tá? E essa uberização da economia, alguns dizem isso, ela não está deixando o direito do trabalho assim numa encruzilhada, porque não se sabe realmente como classificar essa atuação da plataforma, se ela corresponde realmente uma subordinação estrutural, que a pessoa fica limitada às estruturas de uma empresa, e a empresa seria o Uber, ou se, né, por conta daí eu teria que identificar, se eu quero identificar como empregado do Uber, eu teria que identificar a pessoalidade, a dependência, eu vou ter que explicar muito bem essa dependência, essa subordinação algorítmica, vou ter que explicar a continuidade, a prestação de serviço, mas aí alguns dizem, pois é, mas o empregado pode se desligar, ele pode decidir não trabalhar, ele pode não, ele tem umas opções que jogam ele mais para a autonomia das relações de trabalho, tá? E tem a questão da remuneração, que isso aí é para qualquer prestação de serviço, então os autônomos também têm remuneração, então não é o melhor elemento para explicar a relação de emprego, o melhor elemento sempre vai ser a subordinação. Então eu te agradeço a pergunta, porque assim tu me trouxe essa questão concreta. Deixa eu ver. Entendido, muito obrigada pela explicação. Muito bem, então o Uber acho que é um ótimo exemplo aqui de como é que a gente pode trabalhar esses elementos da relação de emprego clássica. E, portanto, a gente não tem
uma notícia clara atualmente de como é que está posicionado o Uber. Deixa eu ver o que mais eu poderia dizer. A minha ideia é seguir com vocês até as 9, tá? 9h10 seria a nossa aula. Nós vamos até as 9h10, se vocês assim desejarem. Eu vou gravando, porque também depois vocês podem rever. Então, quem pode ficar comigo, fica. E depois isso aqui pode ficar gravado e vocês podem estudar. Então, deixa eu pegar meu roteirinho, seguindo o roteiro aqui. Eu agradeço muito essa pergunta do Uber, tá? Ela teria elementos tanto para enquadrar como autônomo, para enquadrar como subordinado, para enquadrar como trabalhador coordenado também, que seria o modelo da legislação italiana, que incluiu alguns direitos, algumas proteções, tá? Mas o importante na linha do que está se decidindo na União Europeia, que todos tenham esse guarda-chuva de proteção, que tenham direitos mínimos todos os trabalhadores. Muitas vozes estão dizendo que não tem mais sentido uns serem protegidos e outros não. E eu entendo mais ou menos na mesma linha. Embora não se tenha... Alguns estão falando assim até um direito universal do trabalho, direito do trabalhador, e não necessariamente da relação de emprego, que é muito o enfoque da nossa proteção. Pois bem, vamos seguindo aqui. Bom, o contrato individual do trabalho. Vamos ver um pouco. Então, empregado e empregador, eu estaria no ponto 7, tá? Da nossa disciplina, que é o contrato individual do trabalho. Então, eu vou ver algumas linhas, algumas questões, e especialmente a alteração do contrato de trabalho, que é tão importante agora, nesse período de pandemia. Então, o contrato individual do trabalho, vamos ver aqui, ele tem algumas cláusulas. O que é importante que se diga? Tá? No contrato de trabalho, subordinado, objeto do contrato é a atividade dirigida pelo empregador, tá? Ele se diferencia, por exemplo, do contrato autônomo, porque no contrato autônomo, quem decide como vai ser prestado o serviço é o próprio fornecedor do trabalho. Quais são as características do nosso contrato de trabalho? Ele é de direito privado, porque ele é regulamentado pelas formalidades do direito civil, ou seja, eu entendo que tenha que ter a capacidade das partes, que tenha que ter o objeto lícito, tá, ou não proibido, que tenha que ter formalidades prescritas em lei. Ele é intuito personae. O que quer dizer essa característica intuito personae? Ele é a razão da pessoa, ou seja, eu exijo a pessoalidade do empregado. Ele é consensual, eu dependo que as duas partes compartilhem, é o que a gente diz, a autonomia da vontade das duas partes tem que estar expressas. Ele é sinalagmático, que significa que um presta o trabalho e outro ganha salário, que são as obrigações principais do empregado e do empregador. Ele é comutativo, há uma equivalência nas trocas das prestações. Ele é de trato sucessivo, o que significa, o que é o trato sucessivo? Ele vai continuar no tempo, e aí vem o princípio da continuidade, e até o próprio elemento continuidade, que é o elemento da relação de trabalho. Ele é oneroso, porque a ideia de gratuidade existe, talvez no trabalho voluntário, mas não na relação de emprego. Ele é um contrato principal, alguns dizem de tipo de adesão, porque o empregado não discute algumas cláusulas, e mesmo o empregador, algumas cláusulas ele tem que seguir um objeto que é tipificado na lei, os limites, por exemplo, de jornada, os limites de fornecimento de trabalho e as condições de trabalho são muito tipificadas. E também, eu gosto de dizer uma característica, isso um pouco dos meus estudos, e para mim ele é um contrato relacional. O que significa que ele é um contrato relacional? Que ele é um contrato regido pela reciprocidade das prestações. Por quê, professora? Porque, vejam bem, tanto interessa a manutenção do emprego ao empregado como ao empregador, e é a ideia da dimensão comunitária do contrato. Esse contrato, ele se insere numa microcomunidade, e na microcomunidade as pessoas têm interesses divergentes, mas elas têm em algum momento convergência de interesses. Não quer dizer que o empregado seja obrigado a ser, como alguns dizem, colaborador da empresa sempre, num sentido pejorativo. Ele colabora, sim, porque ele tem interesse
que o bem da empresa significa que também a própria manutenção do emprego, a própria manutenção da sua atividade profissional. Então, ele tem essa dimensão de relação, porque eu estou dentro de uma relação existencial também, tá? Eu colocaria isso aqui, existencial. Então, esses contratos de longa duração, assim como os contratos que regem o direito de família, eles são contratos existenciais, direito civil, mas que ele tem uma natureza pública. Por quê? Porque tem muita intervenção estatal, a proteção do Estado para proteger o trabalhador. Então, alguns ainda dizem que como ele é um contrato de direito social, e o direito social ele é uma mistura do direito público com o direito privado, o contrato de trabalho revelaria essa dimensão, às vezes estatal e às vezes privada. Então, o artigo 442 da CLT vai dizer: contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. Para a CLT, o contrato de trabalho é igual à relação de emprego. O que é a relação de emprego? Aquela relação de subordinação, continuidade, pessoalidade e remunerada, tá? Mas não diz a natureza jurídica, não diz de uma forma clara, tá? E alguns dizem que ela tem essa natureza mista de ser pública ou privada, tá bem? O artigo 443, acho importante, diz assim, sobre contrato individual do trabalho: poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Então, são as formas que eu posso contratar, que via de regra são contrato a prazo determinado ou indeterminado. O contrato a prazo determinado, ele pode ser estipulado, tá, até 2 anos, com uma única prorrogação. E tem tipos de contrato a prazo determinado. O mais conhecido deles é o contrato de experiência, que é por 90 dias, tá? Se houver mais de uma prorrogação, esse contrato a prazo determinado, ele se transforma em contrato a prazo indeterminado. Também, se ele é reiterado dentro de 6 meses, ele já nasce a prazo determinado, indeterminado, tá? Então, a principal distinção dos contratos é a prazo determinado ou indeterminado. Quais são as cláusulas? Eu gosto muito aqui da tese do Russomano, tá? O Mozart Russomano foi um professor aqui, pelotense nosso, que dizia que o contrato de trabalho, ele tem 4, responde algumas perguntas, tá? Que é o que o empregado faz, que é a função, tá? A função, quando que ele vai executar, que é o tempo, tá? Como ele vai fazer e onde ele vai fazer. Então, como vai se dar a prestação de trabalho, tá? Qual é o cargo, enfim, como vai ser dada e onde vai ser o local de prestação de trabalho. Então, se eu tiver que alterar essas condições, como é que ele vai ser pago, quanto ele vai receber, também é outra cláusula bastante importante. Se tiver que alterar essas cláusulas principais, o acordo tem que ser bilateral. Portanto, a gente já entra naquela seara da alteração do contrato de trabalho, que tem que ser bilateral com relação a essas cláusulas essenciais, tá bem? Então, acho importante comentar isso aqui do contrato. Se ele for se modificar, então eu precisaria de ter o consentimento das duas as partes sob pena de nulidade, tá? Então, aqui o artigo 468 vai nos dizer que o empregado que for obrigado a exercer uma atividade com a qual ele não concorda, para a qual ele não foi contratado, ele pode exercer o chamado direito de resistência, que é a prerrogativa de opor-se à determinação ilícita do empregador, o uso irregular do poder diretivo que altera unilateralmente as cláusulas. Porque, vejam bem, tem um direito do empregador de alterar as cláusulas, que é o chamado ius variandi, mas tem que estar dentro do limite do contrato. Se houver uma alteração do contrato, via de regra, ela tem que ser bilateral. E ainda diz o artigo 468, desde que não cause
problema para o empregado, tá? Ou seja, eu vou ler aqui o artigo 468, que eu acho essencial para vocês conhecerem. Diz assim o artigo 468 da CLT. 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita alteração, essa aqui seria até interessante anotar aqui do lado, Bruna. Só seria lícita alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Aí vocês vão dizer, professora, mas esse artigo está válido agora no período de pandemia? É uma boa pergunta, olha só. Desde que não resultam direto ou indiretamente prejuízos. Algum prejuízo econômico, por exemplo, redução de salário com redução de jornada, teve prejuízo econômico. Mas então parece que esse artigo está um pouco deixado de lado no período da pandemia, porque daí prevalece a manutenção do emprego e da renda, que está no artigo 46, na MP 927 e na MP 936. Mas a via de regra, a alteração contratual não poderia, tá, por conta da melhoria da condição social do empregado, do princípio da progressão social do empregado, do princípio da proteção dos salários e irredutibilidade salarial, não poderia haver essa alteração, ela seria considerada uma alteração ilícita e, portanto, nula, que seria anulável à luz do artigo 9º da CLT. Mas a gente tem que interpretar a situação a partir do pressuposto da supremacia do interesse público, que nesse momento é a saúde do trabalhador e a manutenção do emprego e da renda. Aí vejam bem, parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Parágrafo 2º. Alteração de que trata, ou seja, ele pode voltar a ser, ele era um cargo de confiança, tá? Daí vai deixar de ser, vai ganhar menos, pode? Essa limitação já existia. Vamos ver aqui perguntas. Rafael, muito bem, nos contratos, só ele transcreveu. Muito bem. Obrigada, Rafael. Ótimo. Ótimo. Está bem cooperativa essa aula. Estou gostando. Muito obrigada. Depois, parágrafo 2º. A alteração do que trata o artigo, parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção do pagamento da gratificação, que não será incorporada. Sim, isso aqui é uma mudança da reforma. Antigamente, a pessoa revertia, era um cargo de confiança. Voltava para o cargo inicial, mas incorporava, se tivesse exercido por um certo tempo esse período de esse valor, incorporavam uma parte do valor para retornar ao cargo inicial, agora não incorpora mais. Essa aqui é uma mudança que foi prejudicial, de certa forma, ao empregado, que foi trazida pela reforma, sim. Depois, o artigo 469 diz o seguinte: ao empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência para a localidade diversa que resultar o contrato, aquilo que eu falava. Onde o empregado vai prestar serviço tem que ser alterado se for alteração bilateral, não se considerando a transferência que não acarretar a mudança de seu domicílio. Então, assim, se é para mudar de domicílio, teria que ser com consentimento do empregado. Não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, tá? Quando dessa decorra necessidade do serviço. Se já tem uma cláusula dizendo que aquele empregado pode ser transferido, o empregador pode fazer e não é ilícito. Ele só vai ter que pagar o adicional de 25% de transferência, que é o que diz o parágrafo 3º. Bom, a suspensão e a interrupção do contrato. Vamos lá, que isso é o assunto da moda, tá? Nós vamos entender o que é a suspensão e o que é a interrupção do contrato. Na suspensão do contrato, gravem isso para sempre. Até a Bruna pode colocar, o Rafael mesmo que está ajudando aqui. Rafael, suspensão. Não tem trabalho. Não tem salário. Então, quem é que vai pagar? Como é que o empregado vai viver? Já que a natureza, é importante lembrar que o salário tem essa natureza alimentar, essa natureza de subsistência. Quem é que vai pagar? Via de regra, as suspensões, o empregado recebe outros aportes econômicos. Portanto, ele pode receber, via de regra, benefícios previdenciários. Vem pelo Estado,
mas não pelo empregador. Então, a suspensão do contrato não tem trabalho e não tem salário, sendo que salário, lembrando que salário é sempre o que é pago pelo empregador. Não tem trabalho, não tem salário. Isso. E agora, Rafael, a interrupção do contrato, eu não tenho trabalho, mas eu tenho salário. Então, vamos de novo. Eu não tenho trabalho, mas eu tenho salário. Exemplo, repouso semanal remunerado, fim de semana. A pessoa ganha? Ganha, porque ganha o repouso semanal remunerado. Ela está trabalhando? Não, via de regra. Férias. Está trabalhando? Não, mas tem salário. Então, o empregador aporta. Então, a gente pode dizer assim, agora, professora, MP 927, a pessoa vai para casa, reduz, foi chamada suspensão do contrato. Pode ser a suspensão total do contrato. O que ela vai ganhar? Vai ganhar um benefício, né? Vai ganhar um benefício emergencial, né? Um auxílio, né? A pessoa pode ganhar um auxílio, uma parte do governo e uma parte do empregador, quando reduz o salário e jornada. O que é esse auxílio, professora? É uma suspensão parcial, ou seja, uma interrupção. Não tem trabalho, com certeza, mas tem parte do salário, tá? Então, é um tipo de suspensão diferente, tá? Que eu tenho um misto de colaboração do Estado e um misto de colaboração do empregador. Eu tenho uma outra figura aqui, tá? Que é diferente daquilo que a gente conhecia, porque ou tudo o empregador pagava, ou tudo o Estado pagava, quando é benefício previdenciário, por exemplo, mas agora eu tenho um misto, que o empregador aporta uma parte do salário e o Estado entra com o auxílio emergencial. Isso aí, Rafael, tá? Então, as causas mais comuns de interrupção são por exemplo, faltas justificadas ao trabalho, que é o artigo 473, tá? 473. Pode deixar de comparecer ao serviço o empregado até 2 dias no falecimento do cônjuge, até 3 dias em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento do filho, no caso do pai, na primeira semana, por 1 dia a cada 12 meses doação voluntária de sangue, e assim segue o 473 da CLT. Todas essas hipóteses, pessoal, do 473, são hipóteses de interrupção, tá? Então, falecimento, cônjuge, ascendente, descendente, que triste, mas é a realidade agora. A gente vai ouvir empregado dizendo, eu ouvi mesmo de uma pessoa aqui que trabalha no condomínio aqui do meu prédio, que faleceu o pai dela. Ela disse, mas eu não quis. Ela veio trabalhar igual, ela disse, veio trabalhar, ela poderia ter tido 2 dias de falecimento, cônjuge, ascendente ou descendente, ela poderia ter tirado, olha aqui, ó. E ela não tirou, porque ela disse, eu preciso desse trabalho, eu não posso perder trabalho nesse momento que está todo mundo desempregado e eu não tenho como conseguir outro. Meu marido também está desempregado. Então, a pessoa não sabe o seu direito e poderia ter faltado, não quis, por responsabilidade. Então, o que a gente está vendo nesse período de pandemia? A índole de muitas pessoas, né? O interesse em trabalhar, o interesse em manter as suas responsabilidades, o interesse em cumprir o que foi estipulado, né? Então, é interessante isso aqui, a gente vê a boa-fé das pessoas aqui no contrato de trabalho sendo visto no dia a dia. Lembrando que a pandemia vai passar e o que vai ficar vão ser essas atitudes, né? O compromisso, a responsabilidade, tanto de empregador quanto de empregado, né? Então, é interessante isso aqui. Bom, enfim, eu fiz uma digressão, mas a ideia aqui da interrupção do contrato, então, ela é muito clara aqui no artigo 473, depois vocês deem uma olhada nas hipóteses. Pois bem, então, isso sobre o contrato de trabalho. Então, essa possibilidade do contrato ser muito clausulado é importante. As alterações, que nesse momento tem que ser todas registradas as alterações, é muito importante. Contrato, suspensão e interrupção. Deixa eu ver, me parece que é interrupção. Está aqui, ó, até 2 dias consecutivos ou não para fim de se alistar nos termos da lei. Para o alistamento,
Mas é interrupção do contrato, porque não pode descontar, tá, Rafael? Interrupção do contrato. Quando não tem desconto, é interrupção do contrato, que a pessoa não trabalha, mas recebe, tá? Então, eu diria assim, que por exemplo, na pandemia, essa questão da redução de jornada e de salário com o pagamento de uma parte do auxílio auxílio emergencial, não é o benefício é para o informal. O auxílio emergencial é os 30% que o governo aporta, que vai completar certos índices ali de redução, tá? Se vocês quiserem saber os índices de redução ali na DIEESE, tem um quadrinho das reduções possíveis pelas MPs. Se houver essa complementação por parte do governo, estou diante de uma interrupção ou de uma suspensão atípica do contrato de trabalho, tá? Que é diferente do normal. Mas vamos ver agora uma outra coisa que está muito na moda. Eu vou pegar os assuntos que estão na moda por causa da pandemia e já vamos trabalhando alguns termos com vocês. Então, contrato de trabalho, alteração, acho que bastaria dizer essas ideias. A terceirização eu vou pular um pouquinho, eu vou direto para a extinção do contrato, tá? E salário e remuneração também, acho que eu vou falar alguma coisa. Então, vamos ver. São 9 horas, eu preciso, combinando com vocês mais 10 minutos, eu acho que eu vou falar um pouco da rescisão do contrato de trabalho. Agora, uma discussão bem importante, pessoal, que está tendo por causa da... Bom, primeiro as formas de rescisão do contrato. Vamos olhar as formas de rescisão. Primeiro, pode ser por vontade das partes. Pode ser tanto do empregado como do empregador sem justa causa. Simplesmente alguém quer sair do contrato. Pode ser por uma causa que o empregado ou o empregador tenham dado, uma causa ruim, uma quebra da confiança. Daí seriam as justas causas, tá? Que seriam ali no artigo 482 e o 483. E tem uma hipótese que é a força maior, que está no artigo 501, que é isso que estão falando muito, e a hipótese do factum principis também, que era uma coisa que a gente ensinava no direito do trabalho, mas não dava assim aquela atenção, porque eram hipóteses mais raras. Vejam, a força maior, o que diz, está regulado ali no 501 da CLT. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Então, bom, é um acontecimento inevitável que ele não concorreu, o empregador não colaborou. Ou seja, o empregador colaborou com a ideia de coronavírus? Não, de jeito nenhum. Uma força da natureza, um vírus biológico, algo que aconteceu que o empregador não tem nenhuma forma de conter ou de controlar, tá? Mas diz o seguinte, parágrafo 2º. A ocorrência de motivo de força maior, que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam às restrições dessa lei. O que diz? Diz o artigo 503. É lícito, em caso de força maior, prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa. Alguns dizem que isso não foi recepcionado pela Constituição. O que é recepcionado? Quando vê a Constituição, ela diz que não poderia haver redução salarial, salvo negociação ou acordo coletivo. E alguns dizem que esse artigo, uma minoria diz que estaria até válido, porque não foi revogada a CLT, teve a reforma, poderia ter tirado ou não, tá? Ou mesmo teve uma lei de 65 que disse que essa redução tinha que ser mediado pelos sindicatos. E não podendo ser superior a 25%, e a gente viu o quê? Então, pela CLT, redução de salário por força maior poderia ser até 25%, mas a gente viu aqui nas MPs que pode ser até 50%, tá, a redução salarial. Então, a gente viu outros patamares aqui trazidos pelas MPs. Cessados os efeitos decorrentes da motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Isso aqui é uma presunção que eu posso voltar a receber. E diz assim: comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração dos empregados estáveis,
E os não estáveis deverão complementar a pagamento, vão ter uma remuneração ajustada, tá? Quando a alegação de força maior. Aqui, isso, entende? Esse fato, tá. Então, é um fato previsível, mas que é não previsível, mas é inevitável. Então, essa é a ideia de força maior da CLT, tá? E isso aqui justificaria o empregado receber pela metade algumas verbas rescisórias. Esse é o ponto. Então, a empresa alega força maior e poderia pagar pela metade as parcelas rescisórias, tá? Porém, se tem entendido que não se está claro que deva se pagar pela metade, tá? Quais são os resultados dessa força maior, e essa força maior, quando ela for alegada, veja bem, a própria CLT diz, ela tem que ser comprovada. Mas a força maior, ela é melhor ainda, bom, melhor de certa forma, do que a alegação do factum principis. O factum principis é a paralisação da empresa por ato da autoridade, tá? Estadual, municipal ou federal. Então, o factum principis faz com que todas as verbas que são devidas ao empregado sejam pagas pelo Estado, pelo município ou pela União. Então, o factum principis ainda tem que discutir isso aí judicialmente, qual é a responsabilidade do ente público para a cessação da atividade. Então, depende ainda de uma ação trabalhista. Então, um juiz declarar que houve factum principis, ou a empresa alegar factum principis e demitir, e não pagar nada, é uma atitude muito discutível, porque lança totalmente para um terceiro a responsabilidade do empreendimento econômico, enquanto o empreendimento econômico, pelo artigo 2º da CLT, está dito ali, o risco do empreendimento é do empregador. Então, teria que assumir alguma responsabilidade. Claro, depois pode-se discutir se o fechamento de algumas atividades, por exemplo, no nível municipal, algumas atividades que foram fechadas no período da pandemia, totalmente fechadas, parcialmente fechadas, e se esse período poderia haver uma indenização por parte do Estado. Mas veja bem, o Estado que já está tendo esse aporte de financiamento que está com essas dificuldades, e eu ainda lançaria para o Estado uma discussão judicial se ele deve pagar ou não. Então, essas rescisões da época da pandemia, elas estão entre a ideia de força maior, entre a rescisão sem justa causa e entre a alegação do factum principis, tá? Então, essas são as discussões trabalhistas, por enquanto, as mais importantes na nossa seara aqui da rescisão contratual. O que eu queria sugerir para vocês, que o nosso tempo é curto, e eu gostaria de falar muito mais coisa, mas não vai dar nesse curto período, eu acho que eu vou marcar uma outra live para trabalhar só jornada e duração de trabalho na sexta-feira, no período da turma da noite. Acho que eu vou fazer essa sexta agora. Eu sei que é dia dos namorados, eu sei que é depois do feriado do dia 11, que é amanhã, mas eu acho que eu vou fazer para a gente estudar. A ideia da prova é que seja feita, vou combinar com vocês. Bom dia, Ana Carolina, bom dia. A ideia da prova é que eu vou fazer pelo Moodle, já que a gente não pode ainda fazer nada presencial, e a gente conseguiu cumprir o nosso cronograma através das aulas online. Então, eu vou fazer pelo Moodle, começando quarta-feira que vem a prova, indo até sábado à noite. Vocês podem escolher quando é que fazem a prova, e ela dura 1 hora, são 10 questões objetivas. E no final do período, então, de quarta a sábado, vocês escolhem, desde que vocês fiquem 1 hora fazendo a prova, não pode parar durante essa 1 hora, e respondam as 10 questões, e isso será a avaliação, que eu vou substituir a avaliação presencial por esse tipo de avaliação. Eu vou explicar isso por escrito ali no nosso Moodle, tá? E ainda vou dar uma aula sobre remuneração e jornada de trabalho na sexta-noite. Então, um bom dia,
eu vou encerrando por agora, tá? E agradeço a audiência e a colaboração aqui dos alunos. Achei uma aula muito, muito tranquila, muito suave, e vamos voltar daí o que ficou faltando de extinção do contrato de trabalho, remuneração, então, na sexta. Muito obrigada, fiquem bem. Tá bem? Perfeito? Obrigada, Luiz, tá? Até sexta, então. Um grande abraço, avise os colegas que não foram, eu vou tentar deixar isso aqui já para vocês reassistirem, tá? Beijo. Beijo e fiquem bem. Tchau, tchau.